Vou pedir para o senhor falar o seu nome completo e a data do seu nascimento. Ah, sim. É Celso Pedroso Fontão, 10 de setembro de 1928. O senhor nasceu em Sorocaba. Sorocaba. Então, senhor Celso, eu pediria para o senhor falar para a gente vir pela ordem, né, dos seus pais, da sua família, como que era a família, o senhor tinha irmãos, onde que a família morava. Sim. Então, eu começo falando do lugar do meu nascimento. Eu nasci num bairro chamado Bairro da Terra Vermelha. Esse bairro fica hoje em frente ao Carrefour Sônia Maria. Na época era muito distante da cidade, esse bairro. Ele só tinha como acesso o chamado Caminho Fundo, que hoje é a General Osório, e o outro era a Avenida Ipanema, que também chegava lá. Na época era distante, não havia luz, não havia água, e era uma chácara muito grande de propriedade de meu pai. E ali nós vivíamos uma vida bem humilde, mas com muita liberdade, muita fruta, muito lugar para se correr, brincar. E a família era uma família harmoniosa, era meu pai, Fernando Camargo Fontão, minha mãe, Francisca Pedroso Fontão, o irmão mais velho era Santo Pedroso Fontão, depois vinha Sinira Pedroso Fontão, depois vinha Sérgio, depois eu, Celso, depois vinha Cecília e Hermínio. Vivemos uma vida muito feliz, era um lugar muito alegre, muito confortável, a casa era embaixo de umas mangueiras, e ali a gente ouvia o cântico das sabiás de manhã, as rolinhas arrulhando no alto das mangueiras, nos ninhos, de maneira que era um lugar muito aprazível e agradável. O nome dos... qual a atividade do seu pai? Meu pai trabalhou na construção civil em Sorocaba, mas com o desemprego que surgiu na década de 30, ele esteve um tempo desempregado. Nessa época em que ele estava na chácara, ele cuidava apenas da chácara. Mas eu creio que ele auferiu bons recursos no tempo da construção civil, e ele tinha uma vida boa, era uma boa casa, era a propriedade dele, a chácara, uma boa casa. Na época, em 1930, ele tinha um Ford Bigode na garagem, pouca gente tinha, e ele tinha um Ford Bigode na garagem, de maneira que era uma vida assim simples, mas não faltava nada, era uma vida muito feliz. E assim, o relacionamento com os filhos, era uma educação rígida, como que era essa parte? Meu pai era um homem muito duro, ele era um homem austero, exigia muito respeito, muita disciplina, não é? E tinha um costume interessante para a época, não é? E ele gostava muito de briga de galo, então o fim de semana dele, o domingo, ele passava o domingo na rinha, e de manhã ele se aprontava, punha o terno, gravata, o galo embaixo do braço e descia e vinha para a rinha. E ali ele ficava o dia todo fazendo as brigas de galo, que na época era permitida por lei, não é? E a figura da sua mãe? Fala um pouquinho dela. Minha mãe era uma senhora muito simples, ela não teve muitas oportunidades na vida, não foi para a escola, portanto não sabia ler, mas era uma pessoa de uma sabedoria muito grande, era uma mulher sábia, tanto que orientou muito bem os 6 filhos que teve, não é? E nunca foi uma companheira do meu pai fiel e uma mãe extremosa. Era uma... Qual o nome dela? Francisca. Francisca. E assim, como que foi a questão, a vocação, assim, a religião na vida do senhor? Ela surgiu desde a infância? A religião surgiu em nossa vida, na vida da família, da seguinte maneira:
Em 1930 houve uma crise econômica, como se sabe, não é? E meu pai então foi forçado a ir para um bairro chamado bairro do Arado, aqui entre Sorocaba e Piedade. E lá as famílias que havia no bairro eram evangélicas, entre elas uma irmã dele. E ele, em chegando lá ao bairro do Arado, ele também começou a frequentar a igreja, mas não tomou uma decisão. Ele apenas frequentava, ia aos cultos, acompanhava a escola dominical, mas não tomou uma decisão. Agora, em 1934, ele é removido não, ele consegue um emprego em Santos, nas oficinas da Sorocabana. Ele era carpinteiro, então surgiu a oportunidade e ele foi trabalhar em Santos. Primeiramente ele foi sozinho, depois então levou a família. E aí em Santos é que nós começamos a nossa vida cristã na Igreja Batista do Calvário, chamava-se Igreja Batista do Calvário. Era uma igreja que tinha grandes pastores, entre eles um ex-padre chamado Emílio Pinheiro, que era um musicista de primeira qualidade. Então a igreja era uma igreja muito alegre, muito viva, um coral muito bom. E aí então ele se firmou na igreja, fez a sua profissão e batismo, e não ficamos muito tempo também lá em Santos, não é? Quando pensava que se iria ficar muito tempo em Santos, eles removem todo o pessoal de Santos para Sorocaba, porque unificaram as oficinas da Sorocabana em Sorocaba. Aqui, então, foram unificadas as oficinas de carros e vagões e reparação de locomotivas. E todos os ferroviários, os depósitos, vieram para cá. E meu pai, sem pedir, sem solicitar remoção, ele voltou para Sorocaba. Que sorte, né? É. Isso foi já mais perto de 40, foi, 37? Não, 37. É, isso foi em 37. Em 37 nós voltamos de Santos, e aí, voltando ao problema religioso, aí então nós nos firmamos na igreja presbiteriana, que era mais próxima da nossa casa. Havia igreja batista, mas era longe, era lá na Rua dos Morros, e naquele tempo o transporte era apenas o bonde. Era muito difícil para ir com 6 filhos para a igreja. Então nos firmamos aqui na Rua Santa Clara, na igreja presbiteriana, e aí nós nos solidificamos e permanecemos até hoje. E eu cheguei a ser, meu pai chegou a ser oficial presbítero da igreja, eu cheguei também a ser presbítero, não só desta igreja, mas em Botucatu, e tornei-me também, após a aposentadoria, eu fui ordenado ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e realizei um trabalho muito grande aqui na cidade, não é? Sendo pastor de várias igrejas na região. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, o senhor voltou então para Sorocaba em 37, o senhor tinha 37, 9 anos, né? É. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da cidade nessa época, como que era Sorocaba, como que eram os costumes, assim, o lazer da criança, né, principalmente, o lazer, né? Tinha cinema, tinha passeio, como que era isso? Nós voltamos de Santos, de fato, em 1937, e a cidade era uma cidade pequena na época, não? Ela deveria ter 60, 70 mil habitantes, não é? Mas era uma cidade muito gostosa, muito boa de se viver, não é? E as crianças tinham como divertimento o matinê no domingo, não é? Já havia alguns cinemas, havia o São José, acho que o Caracante, o Santa Helena, havia 2 cinemas na época, Santa Helena e o São José. Então, o divertimento dos moços no domingo era ir ao matinê, assistir os filmes do Tarzan, dos faroestes, né? Esse era o divertimento. E agora falando da nossa vinda para cá, também eu estava na época de ir para a escola, não é? E eu fiz a escola, o primário, eu fiz 2 anos em uma escola mista aqui no alto do cemitério, era chamada assim, Escola Mista do Alto do Cemitério,
professora era Dona Maria Benedita Heller, se não me falha a memória, era esse o nome. E os 2 últimos anos eu fiz no Visconde de Porto Seguro. E lembro-me de colegas lá, entre eles o médico Juarez Dalpian, Oswaldo Simone, que ordenou-se em Roma, ordenou-se padre, mas que no fim transformou-se em consertador de máquinas Singer e se dedicou ao comércio de máquinas de costura Singer. Até hoje ele está nessa atividade. Mas eram dois rapazes brilhantes. E, o senhor, desculpe, o senhor continuou os estudos? Continuei. Foi primeiro nessa escola do Alto do Cemitério, depois de qual? Visconde de Porto Seguro. E já era naquele local? Não, era na rua Monsenhor João Soares, ali em frente ao Hotel Sorocaba, não é? Sim. O hotel era ali em frente, um prédio antigo que tem ali em frente ao Hotel Sorocaba. Era ali. Depois que mudou-se para a outra rua. Certo. E a juventude? Como é que foi assim, a adolescência, a juventude do senhor em Sorocaba? Olha, a minha juventude foi uma juventude de muito trabalho, de muita atividade. Logo que nós viemos de Santos, eu terminei o primário, e como filho de ferroviário, eu fui encaminhado para o curso ferroviário, que era um curso mantido pela Sorocabana. E aos 16 anos, eu já ingressava no serviço da Sorocabana como aprendiz funileiro. Eu entrei como aprendiz funileiro, trabalhei 10 anos nas oficinas e galguei o cargo de artífice funileiro, não é? Mas não parei aí. Eu continuei as minhas lutas e consegui fazer o ginásio pelo artigo 91, antigo artigo 91, que era o Madureza, não é? Fiz o Madureza e depois fiz a escola normal, hoje o curso de magistério, que é assim chamado, não é? E eu fiz a escola normal, tinha planos de seguir o magistério, mas não consegui. Tomei um trem, fui até Presidente Prudente, fiquei uma semana lá e não consegui nada. Voltei um tanto desanimado, mas foi bom. O plano de Deus era outro para a minha vida, né? E eu terminei a escola normal no ano de 54 e em 56 eu ingressava na Faculdade de Ciências e Letras de Sorocaba, né? Fazia vestibular, era aprovado. E aí surgiu o problema, como fazer a faculdade que era de manhã e compatibilizando com o trabalho que era o dia todo. Mas eu fui muito feliz, levei um atestado ao diretor da estrada e ele no mesmo momento me transferiu para os escritórios da Sorocabana e eu então passei a ter a manhã vaga para os estudos. Mas também não concluí o curso de filosofia, eu fazia neolatinas. O curso era muito difícil, muito pesado, principalmente para uma pessoa como eu, que não tinha feito um colégio clássico, científico, não é? Tinha feito escola normal e que não dava uma base para um curso de línguas. Então, nessa época, surge em Sorocaba a Faculdade de Direito, a famosa FADI, não é? E eu fiz vestibular em 57 e ingressei na primeira turma da faculdade. Ingressei na primeira turma, completei o curso e em 1961 recebi a colação no grau de advogado. E tudo isso simultaneamente trabalhando na Sorocaba? Trabalhando e já casado. Ah, é? E já casado. Em 1954, eu encontrei a eleita do meu coração. Há um texto bíblico de Provérbios, parece que 18, 22, que diz assim que aquele que encontrou a esposa, encontrou o bem e encontrou a benevolência do Senhor. E eu encontrei o bem e a benevolência do Senhor na pessoa da minha esposa, saudosa, querida Valdir de Campos Fontão. O senhor, como que o senhor conheceu ela?
Como é que, eu também queria perguntar uma coisa, como é que era o namoro, né, nessa época, assim? Eu conheci a esposa quando ela tinha 12 anos, na fazenda São Francisco, perto do bairro de Santa Helena. A fazenda São Francisco pertencia às indústrias do Votorantim. E o futuro sogro que ainda ia demorar muito, não é? Ele era o gerente da fazenda. E eu tinha um tio que também que trabalhava na fazenda, e era o fiscal da lenha, porque a fazenda produzia lenha para os fornos de cimento da Votorantim Santa Helena, não é? Então era o fiscal da lenha. E eu passava férias escolares lá. E foi nesse tempo, nesse período, que eu conheci a Valdir, menina de 12 anos. Continuamos nos encontrando durante alguns anos, até que em 45 o pai deixou a fazenda. Os meus tios continuaram na fazenda, mas ele saiu. E perdemos o contato, perdemos todo o contato e procurei para ver se encontrava, mas não sabia onde estavam. Até que em 1946, um dia, na igreja presbiteriana, na escola dominical, surge a família completa. Era o pai, seu Gesi, e toda a filharada, eram 9 filhos. Eles chegaram e para mim foi uma alegria reencontrá-los, não é? E aí então passamos a nos encontrar, começou a haver um namoro, um compromisso mais sério, e o pai me disse que ele queria muito respeito com a filha. E foi assim, foi um namoro muito respeitoso, até chegarmos ao casamento. Um casamento feliz, nós dois, uma pessoa muito simples, não é? Eu, ferroviário, ela trabalhava na Breda S.A., a esse tempo trabalhava na Breda S.A., mas tivemos um casamento muito bonito, com amigos participando, o tio, que era um filho de americano, o reverendo William Kerr, que fez a cerimônia, e o coral cantando. E eu me lembro hoje que, fazendo mais de 50 anos, eu me lembro de ver ainda o coral cantando: onde quer que fores, irei também. Onde quer que morreres, morrerei eu também. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí eu serei sepultado. E foi o que aconteceu com a nossa vida. Vivemos quase 50 anos, vivemos 48 anos juntos, e ela partiu antes de mim. E os senhores tiveram quantos filhos? Tivemos 4 filhos. A Márcia, esta que está conosco, que atendeu, que o atendeu. A Mara, que é a esposa do Carlos Maria. Tivemos o Celcinho, o Júnior, como ela queria que ele fosse chamado, e tivemos a caçula chamada Marcis, são 4. Celcinho, ela queria que ele chamasse Celso Pedroso Fontão Júnior, para ser chamado de Júnior, só que nunca ele foi tratado assim, ele foi tratado por Celcinho. Voltando um pouquinho, só assim, onde que era a escola normal, Sorocaba? A escola normal? É onde é hoje é lá onde é o Getúlio Vargas, tá, no mesmo prédio. E o curso O curso de Direito? Não, o anterior que o senhor começou a fazer assim, Era aqui na Faculdade de Filosofia, era aqui no Trujillo. Ah, já tinha era aqui no Trujillo. Foi no início aqui no Trujillo. Uhum. E também o curso de Direito eu fiz todo ele aqui, no Trujillo, que o prédio era cedido, a Faculdade de Direito não tinha prédio próprio, então o prédio era cedido pela Faculdade, não é? De Filosofia. Então nós fizemos, a primeira turma fez todo o curso aí no campus, se podemos chamar assim, o campus do Trujillo. Uhum. E dessa turma de Direito, tinha
pessoas conhecidas, assim, como que era essa turma? Professores, assim, que eventualmente tenham marcado? Assim. Sim. A minha turma tinha alunos brilhantes. Entre eles tinha o João Tortello. Conheceu o João Tortello, né? João Tortello era um dos nossos colegas. O José Crespo Gonzalez, que foi o prefeito de Sorocaba, não é? Nelson Caldini, que era alto funcionário do Banco do Brasil. Antônio Pedroso, que foi professor, foi diretor também da escola normal, não é? E os professores da época, eu cito os primeiros assim, destacava-se o Hélio Rosa Baldi, que era o diretor da faculdade e era o professor de teoria geral do direito. E apesar de ser um dos poucos professores de Sorocaba, ele era um dos mais brilhantes professores. Você que ele já era diretor desde o princípio? Desde o princípio. Desde o princípio. E assim, e aí o senhor foi, já casado, né, formado em direito, o senhor, como que foi essa mudança de função lá dentro da Sorocabana? O senhor era da parte de oficina, né? Eu era da parte de oficina, depois passei para o escritório, como escriturário. E como escriturário eu fiquei até 1964. Em 64, eu fui designado advogado da consultoria jurídica com sede em Assis, que era chamado 4ª Divisão. E fomos para lá, assumi o cargo, mas fiquei um ano só. Fiquei um ano porque logo houve uma vaga em Botucatu, e por ser mais perto de Sorocaba, né, então nós optamos por vir para Botucatu. E ficamos lá em Botucatu 4 anos. Era um ambiente muito alegre, muito festivo, e além disso, havia na cidade na época mais ou menos 4 ou 5 sorocabanos em cargos de destaque. Havia o Nazareno Vanuc, era o chefe da Caixa Econômica Estadual. Havia o Dr. Cássio Salerno, que era delegado de polícia seccional. E havia um promotor que eu não me lembro o nome dele, mas que já era promotor também em Botucatu, de maneira que havia uma representação sorocabana muito boa lá em Botucatu. Para não falar do próprio arcebispo, que foi bispo aqui em Sorocaba, como é o nome dele, gente? Dom Aguirre? Não, Dom Aguirre não. Tem um nome italiano. Ele saiu daqui e foi para lá. Eu me lembro depois do nome dele. Quer dizer, havia uma ligação grande. Acho que não é função também da própria ferrovia, né? Eu estava falando que tem algumas cidades que sempre tem, quem é ligado à ferrovia sempre morou em Botucatu, assim. Né? Sim. Os pontos-chaves eram Barra Funda, Sorocaba, Botucatu e Assis. Era onde havia as divisões, não é? Era uma circunscrição administrativa da ferrovia chamada divisões. Ali é que havia, então, o aglomerado maior de ferroviários. E como que era ser funcionário da Sorocabana? Porque isso foi uma época boa, né? Muito boa. 50, 60. 50, 60. Muito bom. O ferroviário tinha um prestígio muito grande nas cidades, não é? Em Botucatu, por exemplo, o ferroviário tinha uma carteirinha que dava direito a ele entrar pagando 50% só da entrada nos cinemas. E lá em Botucatu havia os melhores cinemas, porque lá estava o Emílio Peduti, não é? O líder dos cinemas no estado de São Paulo, não é? Então o ferroviário tinha uma posição muito boa, de destaque, não é? E até diziam que as moças procuravam os ferroviários para casar, porque havia uma certa estabilidade, uma garantia, né?
verdade que tinha crédito na cidade inteira. Assim. Exato, tinha. Eu cheguei em Botucatu e é pouco conhecido, e estava chegando algumas firmas novas em Botucatu. E eu precisava comprar um piano. As meninas estavam se iniciando na música, né? E eu precisava comprar um piano. E fui lá na loja Arapuã, era a loja Arapuã, que estava se iniciando em Botucatu. Com maior facilidade, eles me venderam, sabendo que eu era ferroviário. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Quando foi, seu Celso, que começou a sentir a dificuldade, no sentido de decadência mesmo da ferrovia? A partir de que momento foi? Olha, foi através, já começou em 68, 70, começou quando eles transformaram primeiro a Sorocabana em SA. Então, a Sorocabana, que era uma empresa do Estado, ela agora transforma-se em sociedade anônima, não é? E já havia outras ferrovias com essa característica, como a Paulista. Então, eles transformaram a Sorocabana numa SA e logo depois unificaram todas as ferrovias foram unificadas na chamada Ferrovias Paulista SA, não é? Que recebeu o nome de FEPASA, Ferrovias Paulista SA. E aí então começou, infelizmente, a degradação das ferrovias, não é? Chegando ao ponto do governo Mário Covas entregar a ferrovia para pagamento da dívida ao governo federal, não é? E ela foi incorporada então pela rede federal, que permanece até hoje assim. E na época houve muitas injustiças com ferroviários, né? Eles queriam um quadro da nova ferrovia, um quadro enxuto e regido pela CLT. Os ferroviários da Sorocabana eram regidos por um estatuto próprio, com muitos direitos e regalias, né? E eles começaram então a expurgar os ferroviários, consideraram os ferroviários da Sorocabana excedentes, colocavam nas secretarias, removiam para outras cidades. Assim começou a haver muita injustiça contra a classe ferroviária, né? As oficinas aqui em Sorocaba pararam? Pararam. Que época mais ou menos que elas pararam de atuar assim? Olha aí, já por 78 elas já não funcionavam mais. Tinha mais serviço? Não. Eles começaram a levar o serviço para outras oficinas, né? E aqui ficou abandonada. Eles levavam para Campinas e Jundiaí. E era uma estrutura fabulosa que tinha aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, dessa estrutura que existia em Sorocaba, não só administrativa, mas também essa parte de apoio, né, para a ferrovia. A estrutura sorocabana era uma estrutura magnífica, não é? Ela era preparada não somente para os grandes reparos de locomotivas. As locomotivas eram quase que totalmente recuperadas aqui nas oficinas, não é? de locomotivas. E nas oficinas de carros, então, a mão de obra era uma mão de obra especializada. Tanto assim que na Revolução de 32 foi construído nas oficinas de Sorocaba o trem blindado, que você conheceu, né? Sim. O trem blindado foi construído todo com tecnologia criado aqui dentro da Sorocabana. Era, portanto, uma empresa altamente capacitada, a Sorocabana. Quer dizer, antes de 37, então, já tinha a oficina aqui. Na verdade, em 37, o que houve foi uma unificação. Sim, já havia oficina. Já havia. Só que em 37, 38, eles unificaram todos os depósitos que eles chamavam, foram unificados aqui em Sorocaba. Houve a unificação aqui, mas já havia oficina aqui. Certo. Então, o senhor
só recordando, o senhor morou 1 ano em Assis, é isso? 1 ano em Assis, Botucatu? 4 anos. E depois? Voltou para Sorocaba? Depois, em 76, em 68, eu voltei para Sorocaba, não é? E aqui eu exerci o cargo de advogado também da Sorocabana. E isso até 76, quando já desestimulado e sem expectativa de carreira, não é? Eu completei o tempo, 30 anos, e me aposentei. Mas só que a aposentadoria para mim não representou um fim de atividades, não é? Mas sim de mudança. Eu mudei de patrão. Eu, que era empregado da Sorocabana, agora passava a prestar serviço em uma outra seara, a seara do Senhor, como ministro evangélico da Igreja Presbiteriana do Brasil, não é? E aí eu vivi mais 25 anos. Nesses 25 anos eu exerci vários cargos, entre eles cargo de presidente do Sínodo de Sorocaba. O Sínodo é uma circunscrição da igreja, né? O presbitério de Sorocaba, que abrange toda a região, e fui pastor de várias igrejas, de quase todas as igrejas de Sorocaba. Só não fui pastor da igreja de Santa Clara. O resto, as outras, eu fui de todas. Antes da aposentadoria, a sua vida religiosa era, o senhor não tinha uma atividade maior assim dentro da igreja? Foi a partir da aposentadoria? Não, eu já tinha, antes da aposentadoria, eu já era presbítero da igreja. O presbítero participa do governo da igreja, não é? Então eu já participava do governo da igreja. Agora, com a ordenação, assumia outras funções maiores, né? Que eram funções eclesiásticas, não é? A função docente, porque na nossa igreja nós temos, a igreja é governada por presbíteros, não é? E alguns dos presbíteros chamam-se presbíteros docentes, são aqueles que ensinam. Aliás, ao contrário, alguns são regentes, aqueles que participam da administração, e a minoria são presbíteros docentes, que são os pastores, aqueles que ensinam, não é? Só para entender, como que a pessoa se torna presbítero? O presbítero é eleito pela comunidade. Ele é eleito por 4 anos, por um período de 4 anos, ele é eleito. E quando reeleito, ele volta à atividade. Se não reeleito, ele fica em disponibilidade. O cargo é vitalício, a função é temporária, mas o cargo é vitalício. Ele não perde nunca esse direito, a não ser que ele renuncie à jurisdição da igreja, não é? Aí ele perde. E assim, para se tornar ministro? Para se tornar ministro, ele tem que fazer um seminário. Nós temos um seminário em Campinas, seminário teológico em Campinas, são 5 anos. Agora, no meu caso, como eu já tinha nível universitário, então o próprio presbitério se encarregou da minha formação teológica aqui mesmo em Sorocaba, e eu fiz 3 anos sob a supervisão do presbitério, e depois fui ordenado. Já havia previsão na Constituição da igreja para esses casos, né? Que em determinados casos, a juízo do presbitério, ele poderia estabelecer o currículo a ser seguido pelo candidato. E assim, quais são as funções do ministro? Daí? O presbítero é o que governa, né? E o ministro? O ministro também governa com os presbíteros, não é? E ele ensina, não é? Ele pastoreia a igreja. Ele é aquele que ele não só leva conforto espiritual, mas também leva conforto material. No momento ele visita os enfermos, visita as prisões, não é? No meu tempo eu me dediquei muito a isso, não é? A essa parte de visita aos enfermos, visita a prisões, que nós fazíamos muito também, não é? E sem dizer que paralelamente a isso, eu fui presidente de várias entidades de Sorocaba, não é? Eu fui presidente
da Vila dos Velhinhos. Por 4 anos eu fui presidente, por mais 4 fui vice, e depois continuei na administração. Sou sócio eleitor também da Jardins Acácias, da Monteiro Lobato. Assim, uma coisa interessante, embora o catolicismo, um tempo atrás, fosse até a religião oficial do Brasil, aqui a região de Sorocaba, o Votorantim sempre teve uma parcela muito grande de protestantes, não é Teve. isso? Qual a relação? Existe alguma explicação para isso? Olha, a igreja presbiteriana, o Evangelho segundo a fé presbiteriana, chegou ao Brasil em 1859, em agosto, 12 de agosto de 1859, com um missionário americano chamado Simonton. E com ele também vieram outros missionários, né? E eles se espalharam pelas grandes cidades do estado de São Paulo, né? E alguns vieram para Sorocaba. O Simonton mesmo visitou Sorocaba, Itu. Aqui ele criou um depósito de Bíblias, não é? E até que foi enviado para Sorocaba um missionário chamado Blackford, em 1869. Ele veio e organizou a igreja presbiteriana, com 5 membros. Ele organizou a igreja e a partir daí a igreja começou a funcionar. Agora, em Votorantim, que você falou, lá a origem é diferente. Lá a origem foi através de um ex-padre. O ex-padre reverendo José Manuel da Conceição. Ele foi padre em Sorocaba, depois ele se converteu à igreja evangélica, não é? E, de certa feita, ele voltava de piedade. Ele fazia essas caminhadas a pé, ele ia a piedade, e sofreu muitas perseguições. E uma das vezes ele vinha voltando e ele parou em Votorantim. E lá ele tinha alguns conhecidos, não é? Porque ele foi pároco aqui, alguma coisa, ele era muito conhecido. Então ele parou, bateu na casa, entrou, foi atendido, entrou, pediu para fazer uma oração, atenderam, deixaram ele fazer, porque ele era pessoa conhecida, não é? Ele orou, leu um texto também da Bíblia, deixou uma mensagem, e a partir dali surgiu um grupo, era uma família muito conhecida em Votorantim, a família Campos, José Carlos e Campos, não é? Família muito grande, e eles abraçaram o Evangelho, e por isso que muito cedo surgiu um grupo grande de evangélicos em Votorantim e Sorocaba. Que hoje, então, está bem mais disseminado, né? Hoje está disseminado, mas hoje o que acontece é o seguinte, que os grupos de evangélicos históricos, quais são os históricos? São batistas, presbiterianos, metodistas, congregacionais. Esses grupos são os evangélicos históricos, que saíram da reforma mesmo, né? Agora, atualmente, o que houve um crescimento muito grande dos movimentos neopentecostais, que são as igrejas que estão aí, não é? Que não fazem parte da aliança, que nós temos uma aliança evangélica, que nós chamamos. Esse grupo não faz parte, são os grupos neopentecostais, a Igreja da Graça, essa do Bispo Macedo, Universal, e outras que estão para o Mundial, que existe por aí, não é? Uhum. São movimentos que nós chamamos neopentecostais. E o senhor citou a questão de perseguições, né? Já na época do senhor, havia ainda algum tipo de preconceito? Havia, ainda havia. No meu tempo da escola, havia preconceito. Eu tinha aula de religião, e quando chegava na hora da religião, os alunos que não eram católicos eram colocados fora da classe,
mas não era colocado para receber uma orientação segundo a sua fé, porque hoje é permitido dar assistência religiosa nas escolas. Naquele tempo não, era só a religião católica, que não era a religião oficial, porque desde a proclamação da República, o Estado passou a ser Estado leigo, houve separação da Igreja e o Estado, mas a Igreja continuou gozando das benesses de Igreja oficial durante muito tempo ainda, durante muitas décadas. Isso foi até uns anos 60, 70, por aí, ainda teve uma influência grande da Igreja, né? A gente via até filmes sendo censurados por exigência da Igreja Católica, né? Eu lembro de um filme muito famoso do Godard, né? Je vous salue Marie, né? Que era uma história modernizada da Virgem Maria, né? E a Igreja não deixou passar no Brasil. Havia uma perseguição velada. Por exemplo, um fato, quando nós entramos na Faculdade de Direito, e eu citei alguns nomes de colegas e deixei de citar um que era um dos alunos mais brilhantes, um grande orador, que era Paulo Breda Filho. Paulo Breda Filho era um orador, não somente orador sacro, mas era um orador também político e nós chegou o momento de organizar o centro acadêmico, não é? O centro acadêmico. Resolveram o nome como seria o centro acadêmico Rubino de Oliveira. E aí começaram então a campanha para presidência. E o nome mais cotado era do Paulo Breda Filho. E eu me lembro que uma vez um colega de turma me procurou, e não sabia que eu era evangélico. Ele disse: olha, nós não podemos votar no Paulo Breda Filho, não. Porque veja, o primeiro centro acadêmico da Faculdade de Direito de Sorocaba já nas mãos de um protestante. Quem que ele foi falar? Eu falei: olha, você acha que está no lugar errado, você está numa faculdade de Direito, onde se prega o direito, a justiça, e você vai falar em discriminação religiosa. Agora, o senhor também foi da maçonaria, né? Da Perseverança Terceira. Perseverança Terceira. Como que foi essa aproximação? O senhor já tinha alguém da família, foi convidado? Não tinha, não. Eu ingressei na maçonaria pelas mãos do Paulo Breda Filho. O próprio Paulo Breda Filho. O Paulo era meu amigo de há muito tempo, antes da Faculdade de Direito. Nós éramos colegas da igreja, da juventude da igreja, não é? Então, a nossa amizade era muito antiga e muito grande. E o Paulo, que me encaminhou, apresentou o meu nome, nem eu sabia, mas ele apresentou o meu nome foi aceito na loja. E em 1964, quando eu estava em Assis, já estava morando em Assis, eu fui iniciado aqui na Perseverança Terceira. E interessante que isso o doutor Aleixo Irmão fala no livro, em um dos livros dele, né, que eu morando em Assis, depois em Botucatu, eu tinha a frequência necessária para votar e ser votado aqui na Perseverança Terceira. E eu procurava dar pelo menos uma presença por mês aqui na loja, não é? E consegui isso até quando voltamos em 68, aí passei a integrar mais efetivamente a loja, da qual cheguei a ser venerável, né? Fui venerável na loja e fui orador da loja durante várias administrações. E também esse trabalho nas entidades, na Vila dos Velhinhos, também mais ou menos, são entidades assistidas pela Perseverança? São assistidas pela Perseverança. O senhor, sendo da Perseverança, vai trabalhar, dar uma iria trabalhar nessas entidades. Uhum. Qual o que atraiu o senhor na maçonaria? Qual a
assim, a importância dela nesse contexto aí, né? Dos anos 70, como que ela era em Sorocaba? Já tinha o Cruzeiro, né? Já tinha o Cruzeiro. Bom, a Perseverança Terceira sempre foi uma loja vibrante, com participação nos movimentos históricos, não é? Na República. Então tudo isso empolgava a gente, a história da Perseverança era muito empolgante, não é? Então, quando convidado, eu logo aceitei, não é? Porque a gente conhecia mais ou menos a história da Perseverança, do que ela fazia em Sorocaba, né? E eu me lembro até que meu pai contava que ele, já no tempo de jovem dele, ele estudou numa escola mantida pela Perseverança Terceira. Aqui em Sorocaba. Olha. É. Não havia quase que escolas, não é? E a Perseverança já mantinha uma escola noturna, ali na Barão do Rio Branco mesmo. Realmente, no começo do século eram pouquíssimas escolas. Né? Meu pai era de 89, então, aí por... E assim, com relação à igreja e maçonaria, no caso do presbiterianismo, não tem assim nenhuma restrição de participar? Não, hoje a igreja presbiteriana está fazendo uma restrição à maçonaria, sim. Mas só que ela faz uma restrição a quem vai ingressar, não para os que ingressaram, porque nem poderia ser, porque o nosso Código Civil ela declara que a lei não pode ser retroativa, não é? Ela produz efeito para o futuro e não para o passado. Então, essa resolução da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela, como é que se diria? Ela respeitou o direito adquirido de todos aqueles que estão na loja, esses continuam e com todos os direitos na igreja. Agora, a partir da resolução, então, não deve mais ingressar. Mas no caso do senhor não houve nenhuma Não. Incompatibilidade, né? Não Pelo houve. contrário, né? Não houve. Foi uma atuação bem integrada, assim, né? Como pastor, assim, qual a rotina do senhor, no caso, como ministro da igreja? O senhor celebrava casamentos? Como que é assim, a participação do ministro na comunidade? A participação do ministro da comunidade é muito grande, não é? Ele, como ministro, ele realiza atos pastorais, que ele batiza, faz o batismo. Na igreja presbiteriana nós adotamos o batismo na infância, né? Sabe que muitas igrejas não adotam, eles adotam o batismo só de adulto, mas na nossa igreja nós adotamos o batismo infantil. Então batizamos, celebramos, nós não celebramos casamento, nós impetramos bênção matrimonial, porque o realizar casamento é função do Estado, não é? E só o Estado pode realizar. Agora, ultimamente é que surgiu uma lei criando a possibilidade dos ministros de culto, sejam eles ministros católicos, protestantes, qual for, de realizar a cerimônia religiosa do casamento com efeito civil. Então é considerado casamento mesmo, não é? Só que tem que cumprir todas as exigências da lei civil. Mas além do trabalho, desse trabalho de celebrar casamento, batismos, tem o trabalho da pregação. O ministro prega dominicalmente na igreja, ele participa da escola dominical, ao meio de semana ele tem os trabalhos religiosos, não é? E fora isto, as visitas que ele deve fazer aos membros da igreja, ele deve visitar constantemente, principalmente os enfermos, não é? Ele deve dar uma atenção muito grande aos enfermos. E, no meu caso,
que era advogado, inclusive tinha que dar muita assistência jurídica aos crentes, né? Quando precisava, recorriam, quando recorriam. Interessante. E assim, como no caso não é uma celebração, mas sempre tem ali uma, como se diz assim, uma condução na cerimônia, né? O senhor, no caso, participou no casamento dos filhos. Como que é isso, assim, o senhor, como pastor, o senhor tem uma participação? Assim? Tenho sim. Eu celebrei o casamento, a parte religiosa, né? Da caçula da Marcis e da Mara e do Celcinho também. Uhum. Celcinho lá em Brasília, ele me convidou, eu estive lá. Eu fui lá, fiz a parte religiosa, foi feita por mim. Então o pastor pode realizar os atos de batismo, de casamento dos filhos também, né? Isso deve ser uma emoção muito grande. Muito né? grande. Que já a cerimônia em si já é emocionante, né? É uma emoção muito grande. E assim, o senhor também recebeu um título de pastor emérito, né? Como que foi essa homenagem? Olha, a Constituição da Igreja diz que o pastor que servir a Igreja por um longo período, ela não fala o período que é. O presbítero também pode ser presbítero emérito, mas ele, para ser presbítero emérito, ele precisa ter exercido 25 anos de presbiterato. Agora, ao pastor, não. Ao pastor diz que, tendo exercido um longo período de bons trabalhos à igreja, a igreja pode, ele não tem direito, é faculdade da igreja conferir a ele o direito de pastor emérito. Então, reúne-se a assembleia, através de uma proposta que seja apresentada por alguém, não é? E a assembleia que decide se concede ou não o título de pastor emérito ao pastor. E eu tive a felicidade de receber o título de 2 igrejas, não é? Jardim Magnólias, Igreja Presbiteriana Jardim Magnólias, e Igreja de Jardim da Vila Fiore, das 2 igrejas. Então, na verdade, foram 2 títulos. Eu tenho 2 títulos. Uhum. Eu poderia ter mais, mas foram só essas que às vezes não lembram, né? Uhum. Não passa desapercebido. Se não tiver alguém que lembre a comunidade, olha, fulano Uhum. trabalhou aqui muitos anos. Né? É uma homenagem, né? Uma diferença assim, especial para aquele que foi o pastor da comunidade. É uma homenagem especial ao pastor que prestou bom serviço à comunidade, não é? E no meu caso, na igreja do Magnólias, eu fui organizador, eu que organizei a igreja. Então eu peguei o trabalho incipiente, construí o templo, né? Organizei a igreja, dei caráter administrativo à igreja, ela passou a ser pessoa jurídica, tudo, né? E eu fiz isso aí, também fiz na Vila Fiore. E daí as 2 igrejas me concederam esses títulos de pastor emérito. Bastante trabalho, né? O ministério tem... Muito trabalho. Aquele que quiser fazer um bom ministério, cumprir realmente o seu ministério, tem muito trabalho. E hoje, como que é a participação do senhor na igreja? Assim, como que fica? O senhor é aposentado? Sim. A nossa legislação, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, prevê que o ministro, aos 70 anos, ele é jubilado compulsoriamente. Então, esse é o meu caso. Eu, quando completei 70 anos, em 98, eu fui jubilado da igreja. O pastor jubilado, ele não perde os privilégios de pastor. Ele pode celebrar casamento, ele pode participar do batismo, né?
Agora ele não participa mais da administração da igreja, não é? A administração da igreja não participa mais, tem que ser outro. É o meu caso do reverendo Mateus, né, que também é jubilado. É um momento muito, muito solene da nossa vida, né, porque a pessoa precisa se preparar para ele, né, porque chega esse momento, você é jubilado compulsoriamente, né, e você tem que ter muito tato, não é? Saber que você não é mais o pastor da igreja, agora você é um pastor jubilado, um título de emerência, não é? Mas o pastor efetivo é outro, não é? Então exige uma preparação, porque há uma perda de status, não é? Eu procurei frequentar as duas igrejas que sou pastor emérito, mas ultimamente, inclusive, eu não tenho condição, eu não estou tendo condição de frequentar os trabalhos, estou com muita dificuldade para andar, não é, para permanecer em pé muito tempo. Mas eu sou muito convidado, os dois titulares das igrejas sempre são muito gentis comigo, me convidam e se prontificam para vir me buscar, tudo. O nosso relacionamento é muito bom. Senhor, e assim, ainda tem assim, uma função de conselheiro, assim, de aconselhamento para membros dessa comunidade? Não tem. Aí essa responsabilidade é do pastor efetivo, não é? Porque, inclusive, cria dificuldade se o pastor estiver interferindo, não é? Porque o crente, o antigo, não é? Sempre tem uma dose de respeito muito grande ao velho pastor, não é? Então, numa questão de orientação, às vezes você pode estar dando uma orientação que não seja a orientação do pastor efetivo da igreja, né? Então, precisa ter muita prudência. Certo. Então, Celso, e assim, e a participação do senhor lá no Cruzeiro? O senhor também foi conselheiro lá da fundação? Eu fui vice-presidente da fundação, né? Eu fui vice-presidente da fundação, sempre tive participação muito ativa no jornal. Agora, infelizmente, eu estou totalmente afastado, né? Que eu não tenho condição de ir às reuniões, não tenho condição de ficar muito tempo fora de casa, né? Sim. O senhor foi vice-presidente em que época lá? Olha, eu não me lembro que época foi, se foi... Me parece que foi quando o Seixas foi presidente, ou quando o Laelson, um dos dois, eu não me lembro bem o ano. Acho que pode ter sido na época do Sanger, né? Porque o Laelson foi bem mais anterior, foi lá para os anos 70, né? Eu não me lembro bem, não, que... O senhor conheceu bem o Jorge Guilherme Sanger? Conheci. Como é que ele era? Como a figura dele, assim? O Senja era uma grande figura, não é? Uma figura de homem, de amigo, de irmão. Uma pessoa interessada em tudo o que ele fazia, né? Tudo o que ele pegava para fazer, ele procurava fazer bem, com dedicação, né? Era uma pessoa magnífica, o Senja. Que foi tragicamente acidentado. Tragicamente. Né? Quando ele faleceu, eu escrevi um artigo no Cruzeiro, o samaritano do século XX, foi em 1900 que ele faleceu, né? Século XX. Então, contando a história, que ele estava voltando de São Paulo, vindo de Brasília, né? Voltando para São Paulo, quando ele viu aquele carro acidentado, ele não precisava parar, ele precisava, como fez lá o fariseu, o levita, passar de largo, não dizia a respeito dele, chamar o bombeiro lá, alguém para me socorrer, né? Mas ele não, ele parou, desceu do carro, porque ele viu a placa do carro que era de Sorocaba. Então ele, na hora, ele se solidarizou com
uma pessoa acidentada e foi lá para prestar auxílio. Quando ele estava do lado, veio um caminhão, atropelou, né? Estava ele e o Pereira. O José Carlos Pereira. José Carlos Pereira. Advogado. É, Foi uma fatalidade. foi uma fatalidade. E isso no momento que ele era presidente, né? No momento que ele era presidente. É isso que eu estou achando, eu achando que não foi na época dele, não, porque senão eu teria assumido a presidência, né? Com a morte dele. Não, o vice dele era o Dr. Otto, né? O vice do Senge era o Dr. Otto? Então não foi dele, não. Foi outro. Bom, eu descubro lá. Eu não me lembro. Mas tá ótimo. Bom, já então, partindo para os finalmente, né? Gostaria de deixar aberto aqui a possibilidade do senhor deixar uma mensagem para a gente, algum assunto que a gente não tenha falado, não tenha abordado. Eu acho que tudo que eu poderia dizer foi dito, né? Eu só gostaria de aproveitar a oportunidade para prestar uma homenagem à minha esposa, aquela que foi companheira em todos os momentos. Ela soube ser esposa quando eu era um funileiro da Sorocabana, lavando os macacões todo cheio de graxa, né? Depois ela soube ser esposa quando eu era um advogado, e quantas vezes ela não foi a São Paulo levar precatória para protocolar lá no Fórum São Paulo. Depois, quando eu encerrei a carreira de advogado e assumi o ministério, ela esteve ao meu lado e assumindo todas as funções. Ela era uma pessoa muito simples, mas uma pessoa muito sábia. E eu me lembro até de uma passagem, ela estava conversando com uma jovem na igreja, e estavam conversando e eu ouvindo mais ou menos o que ela estava falando. Depois eu percebi que a jovem que conversava com ela era esposa de pastor, e estava conversando com ela, querendo saber como é que era ser esposa de pastor, como é que devia viver, né? E ela, eu acho que soube da orientação, porque ela foi uma pessoa maravilhosa.